Se você é do tipo que acompanha dorama como quem acompanha a própria vida, então segura o coração, porque os lançamentos mais impactantes do momento chegaram e eles prometem mexer com cada pedacinho da sua alma. Hoje eu trouxe 7 lançamentos de doramas recém-saídos do forno, com histórias que vão da vingança calculada ao amor interrompido, do suspense psicológico ao reencontro de amigas de infância. E se você quiser mais listas como essa, já sabe, se inscreve no canal e ativa as notificações. E já comenta aqui embaixo, se você tivesse que indicar um lançamento recente que mexeu com seu coração, qual seria? Quero saber a sua opinião. Então respira fundo e vem comigo descobrir os títulos que prometem marcar a sua próxima maratona. Imagine acordar todos os dias com o peso do mundo nas costas e mesmo assim continuar. Essa é a vida de Kang Yeon-soo, uma mulher comum, dessas que a gente poderia cruzar no mercado, no ônibus ou na fila do banco. Ela não sonha alto, não quer luxo nem status. Tudo que ela deseja é bem simples: viver em paz com seu marido e a filha. Mas o destino, sempre tão cruel nos doramas, tinha outros planos. Quando o marido de Yeon-soo é diagnosticado com câncer, a vida dela se transforma num campo minado. Entre bicos e contas atrasadas, a esperança vai ficando cada vez mais escassa. E é nesse abismo que ela encontra algo que muda tudo: uma mala com milhões em drogas. A decisão que ela toma a seguir não é simples, mas é humana, real, dolorosa. Ela escolhe o caminho perigoso, sim, mas talvez o único que restava. A parceria que surge com o professor de artes da filha, um homem que por trás da aparência calma também vive nas sombras, é o tipo de conexão que só os desesperados entendem. Eles não são heróis, não são vilões, são apenas pessoas empurradas ao limite. E é exatamente isso que faz Walking on Thin Ice ser tão visceral. O dorama é quase um thriller emocional. A cada episódio, a tensão vai subindo como a água numa banheira sem ralo. E o mais angustiante é que você entende Yeon-soo. Você torce por ela, mesmo quando ela erra. Porque no fundo, sabe que poderia ser você ali, tomada pelo medo, pelo amor e pela vontade de proteger quem ama. A fotografia escura, os cenários urbanos e as atuações intensas criam um clima de urgência que não te deixa respirar. É como caminhar no gelo fino do título. A qualquer momento, tudo pode ruir. E a pergunta que fica é: até onde você iria para salvar sua família? E se você achou essa história pesada, espera até conhecer a próxima. Ela também mergulha em um passado obscuro, mas com uma figura feminina ainda mais controversa e assustadoramente carismática. Agora, respira fundo, porque esse dorama vai mexer com seus instintos mais profundos. Todos os crimes da louva-a-Deus é como uma ferida aberta que insiste em não cicatrizar. Ele te puxa para dentro de um universo sombrio onde o amor materno, a culpa e a justiça caminham lado a lado, e nunca é possível saber quem está com a razão. 20 anos atrás, Jung In-sin ficou conhecida como a louva-a-Deus, uma mulher que assassinou 5 homens com precisão cirúrgica, fria, metódica. Para a sociedade, ela é um monstro. Para o filho, Cha Soo-yeol, um policial que cresceu com o peso desse legado, ela é o passado que ele mais gostaria de apagar. Mas o passado nos doramas, sempre encontra um jeito de bater na porta. Quando uma nova onda de assassinatos começa a seguir os mesmos padrões de Yi-sin, Soo-yeol é forçado a fazer o impensável: procurar a mãe. E é aqui que a narrativa vira uma dança perigosa entre repulsa e necessidade. Ele precisa dela, mas a odeia. E ela, que um dia destruiu tantas vidas, parece agora oferecer as respostas que ele tanto busca. O roteiro desse dorama é um verdadeiro quebra-cabeça psicológico. Ai-sin não é uma vilã caricata. Ela é complexa, inteligente, com uma presença de cena que hipnotiza. A cada fala dela, você sente que está ouvindo alguém que entende muito mais da alma humana do que deveria. E isso é perturbador. Mas mais perturbador ainda é perceber que, em algum momento, você começa a questionar: e se ela tiver razão? É um drama que coloca o espectador num lugar desconfortável, que te obriga a encarar o que há de mais sombrio nos laços familiares e nas cicatrizes emocionais que a gente carrega desde a infância.
Visualmente, o dorama tem uma paleta fria e silenciosa. O silêncio, aliás, é um personagem à parte. Quando ele entra, você sente o peso do que não foi dito, do que ficou preso entre mãe e filho por décadas. E se você pensa que já viu reviravolta nesse mundo dorameiro, espere, porque o próximo título da nossa lista também envolve segredos bem guardados, mas dessa vez eles vêm disfarçados de charme, carisma e inteligência afiada. Existe algo de profundamente satisfatório em ver vigaristas geniais dando uma rasteira nos poderosos, ainda mais quando a causa é justa. A rainha dos golpes entra nesse universo com maestria, misturando ação, carisma e um jogo mental que faria qualquer roteirista de K-drama aplaudir de pé. No centro de tudo está Yoon I-hang, uma gênia com QI de 165 e ideias que parecem saídas de um xadrez 4D. Ela não é só inteligente, ela tem aquele charme perigoso de quem sabe que pode manipular o mundo ao seu redor. Mas, ao contrário do que você pode imaginar, o coração da série não está só nos golpes em si, e sim na dinâmica entre os três protagonistas. Myung-gu Ho, o veterano da equipe, é aquele tipo de personagem que parece sempre saber mais do que diz. Ele tem um senso de humor afiado, uma ética flexível e uma lealdade que surpreende. Já James, o membro mais jovem da equipe, é o oposto do que você esperaria de um golpista. Ele é doce, transparente, quase inocente, o que só aumenta o nosso apego a ele. Juntos, esse trio forma uma espécie de família encontrada, unida por motivos tortos, mas emoções verdadeiras. E é aqui que o dorama se destaca. Ele te faz torcer pelos criminosos, porque no fundo, os vilões reais são outros. São os corruptos no poder, os magnatas gananciosos, os monstros bem vestidos da alta sociedade. Cada episódio é como uma rodada de pôquer onde ninguém mostra todas as cartas, nem mesmo para o espectador. O roteiro brinca com a nossa percepção de certo e errado, e a direção entrega cenas de ação e estratégia com um ritmo vibrante, quase cinematográfico. Mas o que mais prende a gente é essa sensação constante de que tudo pode dar errado a qualquer momento. Porque por mais que os golpes sejam bem planejados, a emoção humana, o amor, o medo, a culpa, sempre encontra um jeito de bagunçar tudo. E falando em emoções à flor da pele, o próximo dorama da nossa lista nos leva para um lugar onde o tempo é uma ilusão e os acertos do presente podem depender de decisões feitas em um passado que insiste em se repetir. E se você pudesse reviver o mesmo dia 5 vezes, sabendo que, em algum momento, uma escolha errada pode ser fatal? Mobius não é só um dorama policial. É um mergulho psicológico sobre destino, obsessão e as armadilhas do tempo. A história gira em torno de Jin-ki, um detetive que descobre por acaso que possui uma habilidade incomum. Ele pode repetir o mesmo dia até 5 vezes, mas esse dom, que parece um presente dos céus, logo se revela um fardo, porque quanto mais ele tenta consertar as coisas, mais ele percebe que há algo ou alguém manipulando o jogo junto com ele. A trama se intensifica quando surge o suspeito X, um criminoso que parece estar sempre um passo à frente, como se também soubesse o que vai acontecer. A partir daí, o que era uma investigação comum vira uma espécie de duelo invisível entre dois jogadores com poderes semelhantes, mas motivações totalmente diferentes. O grande mérito de Mobius é que ele não se apoia só no mistério. O dorama constrói camadas de angústia, porque Jin-ki começa a perder o que mais importa, sua noção de realidade. Ele não sabe mais em qual versão do dia está, quem já viu o quê, ou o que já aconteceu de verdade. A paranoia vai crescendo, e a gente, como espectador, vai junto. As pistas vão se revelando aos poucos, com detalhes minúsculos em diálogos e cenas que se repetem, mas com pequenas variações. É como montar um quebra-cabeça de espelhos. Tudo parece igual, até que não é mais. Além disso, há uma questão ética muito forte por trás da trama. Até onde você iria se pudesse mudar o que aconteceu? Quantas vezes tentaria salvar alguém? E se para salvar uma pessoa, você tivesse que sacrificar outra? Mobius não te dá respostas fáceis, ele te deixa desconfortável. E é por isso que ele prende tanto.
A direção aposta em tons frios, corredores silenciosos, luzes artificiais e aquela atmosfera de ficção científica que te faz sentir dentro de um sonho confuso ou pesadelo. Um dorama que exige atenção, entrega emocional e nervos de aço. E se você pensa que nada poderia ser mais confuso que o tempo se repetindo, espera só até se deparar com laços que resistem há décadas, segredos de amizade e feridas que só a idade consegue aprofundar. Algumas histórias não são sobre grandes eventos, mas sobre a forma como a gente sobrevive ao passar dos anos. Eu, Você e Toda uma Vida é um daqueles doramas que tocam fundo sem precisar gritar. Ele fala sobre amizade, inveja, reconciliação e todas as emoções que vêm com o simples fato de envelhecer ao lado e apesar de outra pessoa. Ryu Eun-jung e Cheon Sang-yeon são o tipo de dupla que a gente reconhece logo de cara. Amigas de infância que passaram pela vida lado a lado, entre momentos de riso e mágoas silenciosas. Sang-yeon, rica, talentosa, bem-sucedida. Eun-jung, mais pé no chão, com aquele tipo de personalidade franca que às vezes fere sem querer. Elas se amam, se detestam e, mais do que tudo, se conhecem melhor do que ninguém. O dorama acompanha as duas dos tempos de escola até os 42 anos. É um retrato sincero das diferentes versões de si mesmas que cada uma foi se tornando com o tempo e de como nem sempre a vida leva as pessoas para os caminhos que elas imaginaram. Eun-jung virou roteirista de dramas. Olha a metalinguagem aí. Sang-yeon é uma produtora de cinema. Duas mulheres que, mesmo vivendo da ficção, são confrontadas por uma realidade dolorosa. Há verdades entre elas que nunca foram ditas. Quando Sang-yeon aparece inesperadamente pedindo um favor, um daqueles que muda tudo, Eun-jung precisa revisitar não só o passado das duas, mas o que ainda sente no presente. Mágoas antigas, ciúmes mal resolvidos, admiração mútua e feridas abertas se entrelaçam numa narrativa lenta, bonita e profundamente emocional. É um dorama que não tem pressa. Ele deixa espaço para silêncios, para olhares longos, para aquelas pausas que dizem mais do que 1000 falas, e a gente se vê ali, naquele entremeio de amar e se frustrar com quem faz parte da nossa história. Mais do que uma história sobre amizade feminina, é uma reflexão sobre identidade. Quem eu fui, quem me tornei e o que eu ainda quero ser. E se essas perguntas já mexem com a gente, imagine um dorama em que o cenário todo é um jogo político internacional, onde a verdade pode custar a própria vida e o amor aparece onde menos se espera. Nem todo dorama precisa de romance à flor da pele ou lágrimas escorrendo em câmera lenta para te deixar em pedaços. Polaris prova isso ao nos levar para os bastidores silenciosos e perigosos da diplomacia internacional, onde cada palavra pode ser uma armadilha e cada aliança uma bomba prestes a explodir. Moon-ju, a protagonista, não é uma heroína tradicional. Ela é diplomata, ex-embaixadora nos Estados Unidos e alguém que aprendeu, com o tempo, a pesar cada gesto com precisão cirúrgica. Não é exagero dizer que ela é a personificação da inteligência emocional com sangue frio. E é justamente esse autocontrole que começa a desmoronar quando ela descobre que o assassinato de uma figura de alto escalão tem conexões diretas com a tensão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Só que Moon-ju não está sozinha nessa investigação silenciosa. Entra em cena Sun-ho, um mercenário misterioso, quase mudo, mas com uma presença que domina cada quadro. Ele não é o típico galã, ele é sombra. E justamente por isso, quando ele e Moon-ju se unem, o dorama ganha uma tensão magnética. Eles não se olham com romance, pelo menos não de imediato. Eles se observam como dois predadores tentando entender se podem confiar um no outro. Polaris constrói sua narrativa como um tabuleiro de xadrez. Cada episódio revela uma nova peça do jogo e também quem está por trás dos movimentos. A fotografia é fria, elegante, com cenas silenciosas em corredores de governo, salas escuras de hotéis e becos que escondem mais do que passos. O que mais fascina nesse dorama é como ele trata o poder. Aqui, não são os gritos que mandam, é o olhar, a fala sutil, o não dito.
Imunju é uma das personagens femininas mais fortes que surgiram nos últimos tempos. Forte não no sentido físico, mas emocional. Uma mulher que sabe que salvar o país pode significar perder a si mesma. E quando você acha que já viu de tudo, política, conspiração, perigo, o próximo dorama da nossa lista vem com uma energia completamente diferente. Ele volta no tempo, abraça a nostalgia e te faz lembrar de quando o amor era complicado, mas a amizade parecia durar para sempre. Tem doramas que não gritam, eles sussurram, e mesmo assim, ficam com a gente por muito, muito tempo. 100 Memories é exatamente isso, uma história contada com delicadeza, mas que carrega um peso emocional imenso, como aquelas lembranças antigas que a gente evita revisitar, mas nunca esquece. Ambientado na Coreia dos anos 80, o dorama segue a vida de Ko Young-rae, uma motorista de ônibus que, apesar de ter enjoos constantes e jornadas cansativas, segue firme no trabalho para sustentar sua família. Young-rae é o retrato de tantas mulheres comuns, invisíveis para o mundo, mas essenciais para quem está ao redor. É impossível não se identificar com sua rotina de pequenos sacrifícios. Ao seu lado, surge Seo Jong-hui, uma jovem barulhenta, cheia de vida, com uma voz que parece querer gritar todas as injustiças que sente. Elas não poderiam ser mais diferentes, mas se completam, e é aí que nasce uma amizade bonita, quase infantil, daquelas que fazem a gente rir do nada. Mas como toda amizade intensa, a relação das duas também passa por provações. A maior delas atende pelo nome de Han Jae-pil, um aspirante a boxeador vindo de uma família rica e problemática. Ele aparece num momento em que ambas estão fragilizadas, oferecendo ajuda e, sem querer, criando um triângulo que machuca mais do que encanta. Young-rae se apaixona por Jae-pil, mas ele parece se interessar por Jong-hui. E o que poderia ser só mais uma história de amor não correspondido, vira uma trama sobre lealdade, orgulho e o medo de perder a única pessoa que realmente entende a sua dor. A direção usa cenários simples, com luz natural e uma trilha sonora suave, quase nostálgica. Parece que tudo no dorama foi pensado para fazer você lembrar de algo que nem sabia que havia esquecido. Um cheiro da infância, um lugar que não existe mais, uma amizade que marcou para sempre. 100 Memories não quer te impressionar com reviravoltas, ele quer tocar seu coração com verdade. E no fim, o que fica é a certeza de que algumas memórias, mesmo as dolorosas, são preciosas demais para serem apagadas. 7 histórias, 7 mundos diferentes, 7 maneiras de lembrar que os doramas não são só entretenimento, são espelhos das nossas emoções. Seja enfrentando o crime, revivendo o passado ou simplesmente tentando amar e sobreviver, cada um desses lançamentos nos convida a sentir profundamente. Se você se reconheceu em alguma dessas tramas, comenta aqui embaixo. Qual dorama você quer assistir primeiro? Ou qual já te pegou pelo coração? E lembra, não precisa maratonar tudo de uma vez. Escolha o que combina com seu momento, porque dorama bom é aquele que te encontra na hora certa e te abraça sem pressa. E vejo você no próximo vídeo.